Irmãos, bom dia, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para ministrar uma palavra para o teu coração. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de pedir que você venha dar um like, gostaria de pedir que você venha compartilhar o máximo possível, para que esta palavra chegue no coração de muitas pessoas, para que essa palavra chegue no coração de diversas pessoas. Então eu gostaria de pedir que você possa colocar nas suas redes sociais, nos seus status, nos seus stories, que você possa estar transmitindo esta palavra no coração de muitas pessoas também. Hoje nós vamos estar falando sobre algo que acontece muito na nossa vida e a gente não entende. Lá em Eclesiastes capítulo 3 está escrito bem assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para viver, há tempo para trabalhar, há tempo para tudo. Para tudo há um tempo. Todas as coisas que acontecem, há uma necessidade. Tem coisas que nós atraímos para a nossa vida e tem coisas que acontecem porque Deus permite para nos fortalecer. Mas para tudo há um tempo. E falando da segunda parte aqui agora do meu testemunho, algo que aconteceu na minha vida, né? Eu já falei que eu perdi meu pai, perdi minha mãe, e não foi fácil, entendeu? Eu sobreviver, eu viver com essa situação, viver com essa vida real, né? Com a perda dos meus pais. Não ter com quem apoiar, não ter com quem clamar, não ter com quem pedir. Mas Deus foi na minha vida e Deus é na minha vida, e para tudo há um tempo. Deus permitiu todas as coisas acontecer na minha vida para que haja um tempo de glória mais à frente. Tudo aconteceu na minha vida, mas antes de eu chegar na palavra de Deus, antes de eu chegar no Evangelho, antes de eu conhecer a verdade, antes de eu conhecer Jesus Cristo, Jesus já preparou todas as coisas, Deus já preparou todas as coisas, mas antes de eu chegar em tudo aquilo que Deus preparou para a minha vida, eu passei por vários processos, por várias escolhas que eu tive na minha caminhada, por várias decisões. E como eu falei que eu sei a dor de perder alguém, eu sei a dor de como é perder um ente querido, eu sei a dor do que é sofrimento, eu também passei por um processo praticamente de depressão. Eu passei por esse processo porque eu não queria viver mais, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava que existe um Deus poderoso que poderia ser tão bom sendo que eu sofro. Talvez você esteja a mesma coisa, pensando assim: se existe um Deus bom, se existe um Deus que as pessoas falam que Ele é amor, por que eu sofro tanto? Por que eu estou passando por isso? Lá na frente você vai entender. Mas quando eu passei por isso tudo, eu comecei a pesquisar, a procurar saber quem é Deus. Eu procurei saber quem que é Jesus Cristo, quem que é o Deus poderoso que me guarda, que me protege. Porque um jovem, passando por tudo que passou, ele toma uma atitude errada. Eu tomei uma atitude errada. Qual é essa atitude? Eu tentei 2 suicídios. Eu tentei 2 vezes tirar a minha vida. Eu tentei 2 vezes minimizar o problema, acabar com o problema. Então eu sei o que você está passando ali. Eu entendo, às vezes, a vontade que você tem de querer tirar a sua vida, mas essa não é a solução. Graças a Deus eu não tirei minha vida. Graças a Deus eu não deixei o inimigo falar nos meus ouvidos e tomar atitude daquilo que ele falava nos meus ouvidos. Graças a Deus eu tomei a decisão de viver, eu tomei a decisão de lutar, eu tomei a decisão de ficar de pé, eu tomei a decisão para ficar vivo. Mas Cristo me ajudou. Quando eu deixei Jesus entrar no meu coração, quando eu deixei Jesus trabalhar na minha vida, todas as coisas começaram a mudar na minha vida. Não foi fácil. Um jovem de 15 anos, que perdeu seu pai, que perdeu sua mãe, teve pessoas sim para ajudar. Minha querida tia, um forte abraço.
Teve minha tia para ajudar, sim. Teve algumas pessoas, mas nada naquele momento substituía a necessidade da minha mãe, que eu estava precisando. Nada substituía a necessidade de estar com meu pai. Nada substituía a necessidade de estar abraçando a minha mãe. Por mais que outras pessoas me amavam, por mais que outras pessoas me davam suporte, por mais que outras pessoas estavam ali para me ajudar, nada trazia paz no meu coração. E a única decisão que eu tomava, que eu comecei a tomar naquele momento, foi a decisão de achar que eu, tirando a minha vida, resolveria os meus problemas. Mas não, você tirar a sua vida não vai acabar com o teu problema. Talvez você nesse exato momento está decidindo a tirar a sua vida. Talvez nesse exato momento você está aí pensando assim: eu nasci só para sofrer. Eu só nasci para sofrer, porque eu ficava com esse mesmo pensamento. Eu ficava imaginando assim: por que eu nasci? Para que eu nasci? Por que eu estou vivo? Minha vida é uma merda. Eu só vivo na miséria. Eu só nasci para sofrer. Eu perdi pai, eu perdi mãe, tentei agora 2 suicídios. As pessoas que estavam ao meu redor, algumas pessoas ajudavam, outras pessoas não ajudavam. Algumas pessoas olhavam para mim com um olhar de pena. E tá aí uma coisa ruim de acontecer: é quando você sabe que aquela pessoa está olhando para você com um olhar de pena. Não é compaixão, é pena. Mas Jesus, quando eu deixei Jesus entrar na minha vida, quando entrei Deus entrar na minha vida, como eu sempre falo, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando do amor incondicional de Deus. Quando eu deixei Deus entrar na minha vida, a minha história começou a mudar, a minha jornada começou a mudar. Quando eu deixei o Espírito de Deus trabalhar dentro do meu interior, tudo começou a mudar na minha vida. Tudo começou a florescer. Eu enxerguei aquela luz lá no fim do túnel. Eu consegui enxergar a paz, a esperança lá no fim do túnel. Não foi fácil chegar onde eu estou chegando. Não foi fácil chegar onde eu estou. Tudo há um processo. Tudo há um processo, mas tudo há uma decisão. Isso vai depender de você. E a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes capítulo 3, está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Tudo há um tempo nessa terra. Então todas as coisas que acontecem na nossa vida há um tempo. Há um tempo sim de sofrimento. Há um tempo sim de que passa uma necessidade. A nossa vida, ela é uma montanha russa. Uma vez você está em cima, uma vez você está embaixo, e assim vai por diante. Mas se você não aprender a colocar Jesus Cristo na tua vida, não colocar Jesus Cristo na frente, você vai passar pelo problema sozinho. E naquele momento, quando eu estava lá para tirar a minha vida, um dos meus irmãos chorando, falou: não, meu irmão, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e me segurou. Porque eu iria pular de uma ponte de 11 metros de altura, num lugar onde tem pedra. Eu não ia pular na água, eu ia pular onde tinha pedra, para me bater lá e acabar com o meu sofrimento. Talvez você esteja nesse exato momento passando por isso, mas deixa eu te falar, existe um Deus poderoso que olha para você, e se você permanecer firme, e se você permanecer, você vai vencer essa batalha. Não olhe para o desespero, não olhe para o problema, não olhe para tudo que está acontecendo no nosso país, no mundo. Não fique olhando para o coronavírus, não fique olhando para o desemprego, não fique olhando para essas coisas. Olha para Jesus. Começa a olhar para Jesus. Começa a deixar Jesus entrar no teu coração, na tua vida, que a tua história vai mudar, assim como mudou a minha. Assim como Deus trabalhou na minha vida, assim como eu tenho esse testemunho para contar para você, assim como eu fui livre da mão do inimigo, você também vai ser livre.
E a minha vida até no momento não foi fácil. Passei por muitas situações, sofri muito mesmo. Mas eu aprendi a lidar com cada situação que eu passei na minha vida. Eu aprendi que Jesus, Deus, é a melhor solução, é a melhor solução, é o melhor caminho. Que eu prefiro passar o sofrimento e a dor com Jesus do que passar sozinho. Até quando você vai ficar sozinho nessa história? Até quando você vai tomar uma decisão e deixar Deus entrar na tua vida? Porque lá em Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você não vai precisar ficar sofrendo da mesma maneira que você está sofrendo há anos. Olha quanto tempo você vem martelando no sofrimento, olha quanto tempo você vem martelando nessa tempestade, mas você não nasceu para viver na tempestade, você não nasceu para sofrer, você nasceu para vencer. Você é um vencedor, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Olha para frente, não olhe para o problema, olhe para Jesus. Chegou o tempo de você se alegrar. Chegou o tempo de você sorrir, chegou o tempo de você erguer a tua cabeça, chegou o tempo de você falar assim: eu sou vencedor. Chegou o tempo de você sorrir, chegou o tempo que a palavra de Deus fala assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então acredita que você é vencedor, acredita que você pode vencer essa história, acredita que você pode mudar toda essa história que você está vivendo, acredita em Jesus, acredita que Ele pode entrar neste barco e que Ele pode começar a conduzir a tua história. Não deixa a tempestade te afogar, não deixa a tua história se acabar. A tua história, existe muito mais coisa para acontecer na tua história, existe muito mais coisas boas para acontecer. Não foque no problema, planeje o teu futuro, começa a olhar, começa a sonhar, começa a dizer assim: eu quero viver em tal lugar, eu quero ter tal coisa. Eu começo a sonhar. Por que você parou de sonhar? Por que você parou de projetar as coisas? Por que você começou a olhar só para o problema? Se eu fosse focar nos meus problemas, se eu fosse focar em tudo aquilo que aconteceu na minha vida, eu não estaria gravando esse vídeo para você, eu não estaria ministrando a palavra de Deus para você, porque se eu fosse olhar os problemas que aconteceu na minha vida e fosse falar assim, eu não vou viver mais, porque o que eu passei, o sofrimento que eu passei, tudo aquilo que eu passei não foi fácil, mas eu venci. Eu estou vencendo, a cada dia eu venço, todos os dias eu mato um leão para sobreviver, todo dia eu mato 10 leões para sobreviver, e você às vezes mata 1000 leões para sobreviver. Mas quando você deixa Jesus entrar na tua história, as coisas mudam. Quando você deixa Jesus entrar no teu barco, você vai saber que existe um Todo-Poderoso no teu barco, na tua história. Então faça isso. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então permanece firme em Jesus, permanece até o fim. Mas não desista da tua vida, não desista da tua história, não desista daquilo que Deus tem para você. Meus amados irmãos, esta é a palavra de Deus para o teu coração. Uma pequena parte do meu segundo testemunho, da minha parte do segundo testemunho. Um forte abraço, que Deus te abençoe muito, que você pega esta palavra e coloca na tábua do teu coração, que você pega essa história, esse testemunho e coloca na tábua do teu coração, que Jesus te ama, que Jesus é a solução, que Deus é na tua vida e que a tua história não acaba aqui, ela está apenas começando, com um novo livro, umas novas folhas e um escritor perfeito, que é Jesus Cristo. Ele preparou todas as coisas para você e preparou o melhor. Agora faça a melhor escolha. Segue Jesus, segue Deus. Não desiste da tua vida, não desista da tua história. Jesus te ama e Ele quer mudar o quadro da tua história. Um forte abraço.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.